criando, modelando e texturizando terrenos. O objeto terrain, que se traduz como terreno, costuma ser o primeiro item que incluímos na cena, já que ele é usado como base para todos os outros que farão parte do ambiente tridimensional do jogo. Vamos lhe mostrar como fazer isso. Primeiro crie uma nova cena e salve-a como cena 2. Isso fará com que seja preservado tudo o que estiver na cena 1. Agora acesse o menu Terrain e clique em Create Terrain. O objeto Terrain aparece automaticamente no centro da área, ao mesmo tempo que também é registrado nos painéis Hierarchy e Project. Como podemos observar, o terreno é representado por um objeto plano com alguns componentes específicos que nos permite modelá-lo da maneira que acharmos necessário para deixá-lo realístico. Vamos conhecer mais a fundo as características do terreno. Expanda novamente o menu Terrain e clique agora no item Set Resolution. As três primeiras opções estão relacionadas às dimensões do terreno nos três eixos: largura, altura, comprimento. Estes valores são especificados em metros e, neste caso, podemos afirmar que o terreno possui 2 km² por 600 metros de altura. Por isso é importante que, quando formos importar objetos de outros programas, estes também estejam definidos em metros para que fiquem proporcionalmente adequados à cena. Em Height Map Resolution, deve-se determinar a resolução da textura do terreno. Estes valores seguem as medidas padrões de textura bidimensional 128, 256, 512, 1024 e assim por diante. Porém, o Unity acrescenta um pixel a mais que representa o vértice que se encontra entre os dois eixos. Os valores das opções referentes aos detalhes da resolução irão determinar a precisão com que os elementos que farão parte do ambiente serão incluídos no terreno, tais como grama, árvores, pedras e etc. Depois temos a resolução da textura, que representa a sua qualidade quando esta for pintada diretamente no terreno, chamadas de Splat Map. O desempenho do programa pode ser afetado se forem atribuídos aqui valores altos. É indicado que se mantenha o valor padrão. A opção Base Texture Resolution afeta como a textura será exibida em relação à sua distância para a câmera usada no jogo. Façamos uma comparação entre este terreno e o utilizado na demonstração do jogo Bootcamp. Se você já o testou, deve ter tido a sensação de que ele era imenso, mas não é o caso. O terreno do Bootcamp possui 180 por 260 metros e a altura é de apenas 80 metros. Vamos criar o nosso um pouco maior. Diminua os valores para 1/4 dos atuais, largura e comprimento para 500 e a altura para 150. Aumente a resolução para 1024 e os detalhes por trecho para 16 para que ocorram menos repetições. Deixe o valor das opções restantes como estão. Finalizados os ajustes, clique em Set Resolution. Como o terreno passou a ficar menor, você poderá clicar 2 vezes sobre o item correspondente no painel Hierarchy para aproximá-lo na cena ou pressionar a tecla F para que fique mais próximo. Depois ajuste o enquadramento utilizando o botão de scroll do mouse, se precisar. Vamos agora conhecer um pouco mais sobre os componentes do terreno presentes no painel Inspector. O ícone com a imagem de um cubo colorido representa o objeto tridimensional. Ao lado, temos uma caixa de seleção que possibilita ligar ou desligar a exibição do terreno. Em seguida, aparece um campo com o nome do objeto que pode ser alterado por qualquer um de sua preferência e logo ao seu lado, outra caixa de seleção
para ativar ou desativar a condição estática do objeto. Esta última opção serve para informar ao programa quais objetos permanecerão estáticos na cena para que sejam excluídos do processamento quando não estiverem sendo focalizados pela câmera. Abaixo temos dois menus de opções. O primeiro, Tag, permite atribuir um rótulo de identificação ao objeto, o que será útil durante o processo de programação do jogo para que possamos sempre interagir com o item correto. O outro menu, Layer, deve ser usado por você no gerenciamento das camadas. As camadas têm a finalidade de agrupar os objetos para que sejam bem mais manipulados, mas você poderá também reuni-los de outras formas, como irá aprender no decorrer do curso. O primeiro componente que aparece no painel é o que traz os controles de transformação, com opções que modificam a posição, a rotação e a escala do plano, os quais já foram demonstrados na etapa anterior. O segundo componente, Terrain Script, oferece algumas ferramentas de edição para que você possa modelar o seu terreno da forma que quiser. O último componente é o que determina que haja colisão com o terreno, Terrain Collider. Além das opções comuns com outros itens que já foram citados, aqui é relacionado ao objeto que está sendo utilizado, além da possibilidade de serem aplicadas as propriedades de colisão também às árvores que foram adicionadas ao terreno. O componente que mais nos interessa neste momento é o Terrain Script, pois é através de suas ferramentas que iremos moldar o terreno, criando montanhas, vales e deformações topográficas em geral. Vamos conhecer cada uma destas opções enquanto interagimos com o objeto na cena. A primeira ferramenta, Raise Height, é responsável por imprimir elevações ao objeto. O processo é simples, basta pintar as áreas para que surja o relevo. Você poderá escolher o tipo de relevo através da relação de pincéis disponíveis. Para alterar o tamanho da área que será afetada, reduza ou aumente o tamanho do pincel e a altura do relevo de acordo com o montante atribuído ao item Opacity. Procure experimentar os vários tipos de pincéis e criar novas combinações de tamanhos e opacidade para ver como cada um deles afeta o terreno. Esta ferramenta também oferece o efeito reverso, ou seja, diminui o relevo. Para isso, pressione a tecla Shift enquanto desliza o cursor pelo local. A ferramenta seguinte, Paint Height, serve para gerar relevo com altura controlada. Você também poderá utilizá-la em áreas que já foram elevadas com a primeira ferramenta.
Altere o montante do controle de altura, height, para determinar novos limites. A ferramenta Smooth Height deve ser usada para suavizar o relevo. Antes de aplicá-la, vamos trocar o pincel e alterar os valores atuais para que o resultado fique mais aparente. Com estas 3 ferramentas que acabamos de lhe apresentar, você será capaz de criar um terreno bastante interessante e de maneira que fique bem natural. Porém, em alguns casos, dependendo do terreno e também do tempo que se tem disponível para prepará-lo, é melhor utilizar um componente conhecido como Terrain Toolkit, um facilitador que gera deformações por todo o terreno através de ajustes já pré-definidos e aleatórios de uma única vez. Vamos importar o pacote referente a este componente para o Unit e assim poder mostrar na prática suas principais características. Acesse o menu Assets e selecione o item Import Package. Aqui encontramos uma listagem de todos os pacotes que foram instalados juntamente com o Unit 3D. Veja que nós já temos instalado o pacote Terrain Toolkit, mas iremos, de qualquer forma, lhe explicar o processo para que o inclua também no seu programa. Clique na opção Custom Package, Pacotes customizados. Primeiro você precisará localizar o pacote no disco do curso, selecioná-lo e depois clique em Abrir. Daí para frente, ele sempre estará presente na listagem, sendo necessário apenas importá-lo para cada projeto se precisar, que é exatamente o nosso caso. Após carregar o pacote, abrirá uma janela com a relação de itens que estão presentes para você definir quais serão importados. Vamos trazer todos eles. Clique em Import. Quando o processo for concluído, a pasta Terrain Toolkit será mostrada no painel Project. Expanda para se familiarizar com os itens que foram importados. Dentro da pasta, encontramos vários arquivos, entre eles o script Terrain Toolkit, desenvolvido com C#, que é a base de ligação entre o pacote e o objeto. Assim como acontece com quase tudo no Unit, o Terrain Toolkit precisa ser aplicado ao objeto Terrain como um componente. Porém, antes disso, vamos excluir as interações que fizemos no objeto para que as mudanças ocorram a partir de sua forma original. Abra o menu Terrain e clique em Flatten High Map. E depois no botão Flatten, Aplanar. Com o terreno no formato original, arraste para cima dele o item que representa o script do componente na pasta Terrain Toolkit. E selecione-o em seguida. Agora já podemos ver o componente no painel Inspector. Aproveite para aumentar um pouco a largura do painel para que tenha uma visão um pouco mais abrangente das opções disponíveis para o novo componente. Na categoria Create, se encontram 3 geradores para criar relevos de forma randomizada e 2 filtros. Cada um deles contém uma série de controles para lhe auxiliar a definir como deverá ficar o resultado. O primeiro gerador, Voronoi, deve ser aplicado para criar montanhas espalhadas pelo plano. Você poderá escolher um dos ajustes pré-configurados, Preset, ou utilizar os controles abaixo
para criar suas próprias montanhas. Veja um exemplo com as configurações atuais. Os relevos estão obtusos, condizentes com o gerador e conforme o tipo de recurso determinado no painel e os valores definidos para ele. Vamos escolher agora uma das opções de ajustes pré-configurados para vermos mais um exemplo deste gerador. Scatter Peaks, que foi o preset que escolhemos, significa picos espalhados. No primeiro, tínhamos vários picos próximos. Neste exemplo, já podemos observar um vão entre eles. O gerador fractal gera mapas com elevações aleatórias, utilizando como base algoritmos específicos, o que torna o terreno mais acidentado do que aquele gerado pelo Voronoi. Vamos escolher um preset e aplicar ao objeto para podermos comparar os resultados com o gerador anterior. Note que não existe a menor incidência de áreas planas no mapa, mas sim muitas ondulações. O gerador Perlin é parecido com o fractal, mas em vez de algoritmos, utiliza uma textura procedural conhecida como Perlin Noise, que é usada normalmente para criar efeitos de fumaça e nuvens. As deformações ficam mais acentuadas, assim como também as áreas elevadas. Vamos optar por uma pré-configuração que gere relevos mais suavizados. Você também poderá usar os filtros para suavizar ou normalizar o resultado obtido com os geradores. Neste caso, em que temos um terreno muito acidentado, normalizando, nós poderemos obter um resultado mais equilibrado, sem muitas desproporções. Além de relevos, com o Terrain Toolkit, você pode criar erosões, erode, dispondo de diversos controles para isso no painel, e ainda utilizar texturas que podem ser combinadas com o objetivo de criar uma topografia mais realística. Primeiro você deverá adicionar uma textura padrão, representada por uma imagem quadriculada, que depois deverá ser trocada por uma mais apropriada ao objeto. Vamos importar o pacote Terrain Assets, que é disponibilizado no site do Unity, mas que também pode ser encontrado no disco do curso, que possui uma vasta gama de texturas. Neste pacote, temos uma grande variação de imagens com elementos naturais, tais como pedras, areia, vegetação diversa e muitas outras mais. Escolheremos a primeira textura, Cliff, para que ela represente os penhascos, ou seja, uma área mais rochosa e com quase nenhuma vegetação. A textura é aplicada de imediato. Vamos escolher agora a segunda imagem para a próxima textura. Como queremos agora cobrir certas áreas com vegetação, usaremos a imagem Grass. Aplique a textura ao objeto. O programa irá mesclar as duas imagens conforme os ajustes definidos por padrão. Você deverá utilizar os controles deslizantes para definir a incidência de cada textura sobre o objeto. Quando terminar, aplique a textura novamente. Procure fazer mais de uma combinação até que obtenha o resultado desejado.
Sugerimos que estude um pouco mais os recursos deste componente e você poderá contar com uma ferramenta que será de grande auxílio na criação de terrenos para os seus projetos. Vamos aproveitar que estamos falando sobre texturas e retornar às opções que acompanham o terreno para explicar as ferramentas restantes. Continuando, a próxima ferramenta é a Paint Texture, que aplica uma textura ao terreno com base em um arquivo de imagem. Diferente da que vimos há pouco, em vez de simplesmente sobrepor a imagem em todo o objeto, nós iremos pintá-la. Além do acesso aos pincéis e controles, encontramos uma área para a inclusão das texturas que serão utilizadas, na qual já estão presentes as duas que acabamos de inserir para o componente Terrain Toolkit. Vamos aproveitar para usá-las e assim demonstrar esta ferramenta. Deixe selecionada a primeira, escolha o pincel e ajuste-o. Depois passe o cursor pelo local desejado, pressionando o botão esquerdo do mouse enquanto faz isso. Desta forma, você consegue ter muito mais controle sobre a textura e o trabalho não fica tão cansativo se utilizá-la para dar os retoques finais. As duas ferramentas seguintes são usadas para adicionar árvores e flores, pedras e outros elementos que farão parte do ambiente. Vamos ver cada uma funcionando, começando pela primeira, Place Trees. Primeiro você deverá clicar no botão Edit Trees para escolher o modelo de árvore que irá inserir no terreno. Vamos escolher a primeira. Os valores atuais para o tamanho do pincel, densidade que será aplicada, ou seja, a proximidade entre elas, o fator de variação de cores que serão atribuídas randomicamente e por quantidade, como também a altura e largura, estão de acordo com o que queremos. Então, vamos criá-las em uma determinada área. Simples, eficiente e o resultado é muito bom. Além disso, o sistema é bem flexível, permitindo que você reedite o que fez, alterando o modelo a qualquer momento ou excluindo os objetos parcial ou totalmente da cena. A ferramenta Pen Details é similar à anterior. Clique em Edit Details para escolher entre adicionar grama ou outros elementos. Vamos optar pela primeira. Depois defina suas características, começando pelo modelo. Vamos iniciar pela vegetação. Escolha um arbusto. Se preferir, determine os valores mínimos e máximos da altura e largura da folhagem. Para este exemplo, nós deixaremos como está. Depois escolha as cores, de preferência usando tons da textura que já se encontra aplicada ao terreno. Para uma exatidão maior, capture-as da própria cena. Adicione e aplique-o em seguida. O processo é semelhante para incluir outros objetos que funcionarão como detalhes do terreno Detail Mesh. Para demonstrar isso, iremos inserir uma pedra à cena. Algumas opções de ajustes
são diferentes das explicadas anteriormente, entre elas, medidas randômicas de altura e largura e método de renderização. No momento, a única coisa importante a fazer é alterar as cores para tons de cinza que correspondam à imagem que escolhemos. Antes de incluir algumas pedras na cena, diminua o tamanho do pincel para restringir a área. Você também poderá modificar os valores dos controles Opacity e Target Strength para alterar o tamanho do objeto e a área de alcance. Concluindo este tópico, temos as opções de configuração do terreno. Aqui encontramos diversos controles que possibilitam fazer acertos de qualidade de renderização do terreno, além de outros relacionados às árvores e aos objetos complementares. Você pode, por exemplo, desativar todos estes elementos para liberar a visão geral da cena e fazer mais edições no terreno. Os últimos controles estão associados a ajustes no vento, que ocorre automaticamente na cena, e a cor de sobreposição da grama e dos detalhes do terreno. A não ser que tenha alguma especificação diferente para o seu projeto, sugerimos que mantenha estes ajustes como estão. Vamos maximizar o painel Scene para ver como a cena ficou. Se quiser ver como ficou o objeto que criamos e até mesmo utilizá-lo, iremos disponibilizá-lo no disco do curso com os demais arquivos. De qualquer forma, indicamos que crie seu próprio terreno e utilize-o no jogo, nem que precise fazer depois ajustes para que fique similar ao nosso. A seguir, iremos incluir luzes e câmeras, além de dar o nosso primeiro passeio pelo ambiente.